que encontramos em reunião através do Zoom. Suplicamos pela tua misericórdia em favor dos pedidos, dos agradecimentos que aqui foram colocados, que na tua bondade e misericórdia o Senhor possa atender a cada pessoa, a cada pedido. Amém. Fica conosco nessa reunião, que o Senhor nos ilumine. Estamos estudando um livro tão bacana que possamos aprender coisas boas e colocá-las em prática também. Amém. Tudo nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem. O pastor Marcelo está conosco. O pastor Marcelo é o líder de mordomia aqui da União Central Brasileira. Para quem está nos assistindo agora pelo YouTube, ou quem não conhece aqui a nossa região, nós estamos falando aqui de Campinas, no estado de São Paulo, e o pastor Marcelo cuida da mordomia em todo o estado de São Paulo, né? Pastor Marcelo, só para o pessoal conhecer um pouquinho da estrutura, são quantos municípios aí onde há presença de adventistas, só ter um contexto numérico do tamanho, né, do desafio que o pastor nesta área tem dentro do nosso estado, né? Veja só, o estado de São Paulo, se não me engano, tem mais de 600 municípios. Nós temos a presença adventista em praticamente todos. Claro que em cidades, por exemplo, como Americana, aqui né, do meu lado aqui, Campinas e assim por diante, nós temos muitas igrejas, muitos distritos. Para você ter uma ideia, são 2.038 igrejas no estado de São Paulo, igrejas adventistas. Entre igrejas, grupos, né? Comunidades nossas que nós temos espalhadas. Por exemplo, esse fim de semana eu estava em São José do Rio Preto. Depois eu fui a Votuporanga. Longinho, hein? Longinho. Mas tem dia que eu estou em Santos, tem dia que eu estou em Presidente Prudente, tem dia que eu estou em São José dos Campos, tem dia que eu vou a Ourinhos, e assim vai. A gente fica, né? Mas o que mais me impressiona é a fé, a fidelidade dos irmãos. Amigos, não há nada, eu sou prova, e não há nada mais sedutor, não há nada mais maravilhoso nesse mundo do que a igreja de Deus na Terra. Amém. Eu estudei ciências, eu gosto muito de montanha, eu gosto muito de bicho, gosto muito de música, gosto muito de arquitetura, eu tenho muitos interesses na minha vida. Mas eu tenho que ser honesto comigo mesmo. De todas as coisas que eu já conheci nessa vida, não há nada nesse planeta mais maravilhoso do que a Igreja de Deus. Por quê? É gente que vem de famílias tão diferentes, vem de nacionalidades tão diferentes, teria motivo para não seguir, mas ouvem a voz do Cordeiro, né, como diz lá a palavra, o livro de Apocalipse, e diz assim, não, nós vamos seguir o Cordeiro de Deus, nós vamos aonde ele nos guiar. Então, não há nada mais maravilhoso do que a igreja. Amém. Por isso que Deus tem um olhar especial para a igreja dele aqui na Terra. Amém. Afinal de contas, é a noiva, né? É isso. Eu nunca vi um rapaz que é noivo ficar olhando para outras coisas, a não ser para a noiva depois da apaixonada. O pastor esteve lá em Nova Redentor, hein? Isso, estive lá. Ó, você está sabendo, hein, cara? Eu acompanhei. O Oscar foi membro dessa igreja lá. Ah, legal. Igreja muito querida. Povo muito bom. Então, é isso, entendeu? Aí, claro, nós temos, todas as igrejas têm seus desafios. Sim. Então, muitas igrejas ainda estão em construção, como a irmã aqui mencionou, tem outras que estão em reforma, tem outras que não lutam com questões financeiras, eles lutam, por exemplo, como um dos irmãos aqui mencionou, a questão da pregação do evangelho, que é difícil da gente pregar, né? Para mim, a cidade mais difícil de ser evangelizada aqui do estado de São Paulo, por incrível que pareça, é a cidade de Campinas. Olha, é uma coisa assim impressionante, amigo. Quando eu era menino, eu morava ali em Hortolândia, e eu me lembro que era a igreja central ali de Campinas, era um distrito só. Veja, não faz tanto tempo assim, que eu não sou tão velho, né? Claro que cresceu, a cidade tinha 700 mil habitantes, hoje já passou de 1 milhão. Claro, foi feito muito esforço, cresceu, a associação foi colocada ali, tudo, né? Mas mesmo assim, é interessante, nós crescemos mais em número de escolas em Campinas, proporcional, porque é muito mais difícil fazer uma escola do que em igrejas. Sim. Então, nós estamos indo para a 4ª escola aí na cidade de Campinas,
E você precisa de um investimento muito maior, você precisa, nossa, não tem nem comparação do que você abrir uma igreja. Isso mesmo. Então, não é fácil a pregação do evangelho em alguns lugares. Verdade. Mas o Senhor está na direção. Lembre-se, a missão não é nossa. A missão não é minha, a missão é de Jesus Cristo. Amém. Por isso que ela avança no mundo todo, que é pelo poder dele. Então, nós E a louvamos. próxima, pastor, e a Sim. próxima escola é em Sousas, né? Então, eu estou sabendo, irmã, estou sabendo aí das conversas aí, já vi até já vi até o projeto, foi mostrado aqui para nós aqui. Parabéns. Glória a Deus, glória a Deus. Esse ano Bem. serão plantados na região, só em Campinas, pastor, são Sim. 14 novas igrejas, né? Então, amém, 14 novas amém. igrejas, mas é um desafio realmente, é um desafio É. muito grande. Bem, vamos então partir para o livro, né? Isso aí. Hoje nós vamos ver os capítulos 25 a 27, certo? Isso. Legal, pastor, pode ficar à vontade aí. Se quiser Ok. compartilhar a Eu tela. tenho que ser rápido, né? Quantos minutos eu tenho, Não, o senhor Gelson? tem 40 minutos. Eita, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível para nossa irmã aí ficar acordada. Tá bom, Eu sei que eu também durmo cedo. tá Eu certo. acordo cedo, mas também durmo cedo. Então, eu sei que certo. todo mundo chega do trabalho, aquela coisa toda, então eu vou tentar ser o mais direto aqui. Bem, Tá queridos, para mim é um Tá bom. privilégio estar participando aqui. E o capítulo 25, 26 e 27, eu acho que se for resumir em uma palavra, eu diria responsabilidade, que é o título do capítulo 25. Eu vou ler aqui algumas citações para ficar mais fácil para a gente, na página 86 aí, pelo menos da minha edição. Capítulo 25 fala assim: alguns daqueles a quem foi confiado apenas um talento se excusam por não terem um número tão grande de talentos como os que receberam muitos talentos. Continuando, empenham-se em empreendimentos mundanos, mas pouco investem, se é que investe alguma coisa na causa de Deus. Então, qual o contexto? O camarada olha e fala assim: não, como eu tenho um talento só, amigão, é tão pequeno. Só que tem outros aí que tem muito. Então eu faço o quê? Empurro para eles. Deixa eles vão levar a obra de Deus nas costas. Não sei se vocês já perceberam, claro que aqui na PAC tudo é perfeito, tudo é lindo, e o que eu vou falar não acontece aqui na PAC, acontece só em outros lugares. Mas tem igreja que é assim. Chega na comissão da igreja, tem camarada que sai com 5 cargos. E lá na igreja, você chega lá na igreja, a igreja está cheia. Por quê? Porque a igreja é esperta, a igreja fala assim: esse aí que nós demos 5, se a gente der 6 cargos para ele, ele vai dar conta. Agora, tem uns mundrungos lá na igreja que se você pedir para ele assumir um único cargo, ele faz tão mal que ele está assim, não quer fazer, que a igreja fala assim: é melhor a gente dar para aquele outro lá, que ele é responsável. Então, assim, isso é uma vergonha, né? Para a gente na pregação do evangelho, porque Jesus deu tudo por nós. E como assim eu não vou me entregar inteiramente a ele? E na parábola nós vemos aí, teve um que recebeu 5, outro 2 e outro 1. Todos os que receberam mais, irmã, estou sabendo aí, ó, tá vendo? Conheço alguém assim na minha igreja, Sheila. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas assim, não interessa qual a ideia de Ellen White, não interessa quantos talentos Deus me dá. Todos eles eu tenho que empregar. Claro, para a manutenção da minha família, claro, para a bênção do mundo, mas, acima de tudo, para o avanço da causa de Deus aqui na Terra. E ela diz o seguinte, geralmente a gente usa o texto lá de Malaquias 3:8, né, em que estão me roubando? Os dízimos nas ofertas. Mas é que ela deixa claramente, todo camarada aqui, Deus dá um dom, e ele não usa, ele está roubando a Deus. Só que quando uma pessoa rouba a Deus, na verdade, ela está roubando ela mesma. A minha ilustração que eu usaria aqui, você já viu um camarada que rouba um supermercado? Ele entra no supermercado, aí ele começa, né, vamos dizer que ele vai lá e rouba lá uma mercadoria. Enquanto ele está dentro do supermercado, lembre-se, ele não roubou nada, porque lá dentro do supermercado tem um dono. Ele só consegue roubar se ele sair. Só que eu pergunto para você, tem alguém que consegue sair do reino de Deus? Não tem. Todos nós estamos dentro do universo. Então, quando você rouba dentro do universo, você não está roubando a Deus. Na verdade, você só rouba você mesmo.
Porque todas as coisas já são de Deus. E só tem um que morre, somos nós. Deus continua aí. Então, todas as coisas sempre foram dele, sempre são dele e sempre serão. Então, quando Deus nos dá dons e talentos, é em primeiro lugar para abençoar a nossa vida. Nós precisamos daquele dom. Nós precisamos daquele talento. Eu me lembro que quando comecei a fazer teologia, um professor nosso disse assim, lembre-se de uma coisa. Alguns de nós seremos salvos porque nós seremos pastores. Deus vai usar o ministério para salvar a nossa vida. Que de outra forma ele não conseguiria nos salvar. Então, por favor, leve a sério o ministério. Porque talvez para você e talvez para mim, é o modo de Deus de nos salvar. Eu não tenho dúvida que os talentos se aplica também esse princípio. Quando Deus me deu dons e talentos, a primeira pessoa que ele pensou em salvar foi o Marcelo. Foi você. E depois ele salvar a mim, depois salvar você, é para a gente salvar os outros. Agora, já pensou se a gente não usa esse talento para a glória de Deus? Quem que vai se perder? O primeiro que vai se perder sou eu. Será você, né? Outra coisa aqui na página 86. A todos foram confiados talentos. A todos, tanto aos importantes como humildes, ricos e pobres, tem o mestre conferido talentos. Agora é curioso, né? O valor dos talentos que Deus dá é sempre proporcional ao quê? A nossa capacidade. Então tem gente que reclama, por que eu recebi pouco? Então, você recebeu pouco porque você tem menos capacidade do que os outros. Se você tivesse mais capacidade, ou também se você tivesse mais disposição de usar os seus talentos, Deus teria dado mais. Agora, você não mostra diligência naquilo que Deus já te deu, para que Deus vai dar mais? Se não vai usar, para que Deus vai desperdiçar? Agora, Deus é tão generoso que ele não deixou ninguém na parábola sem talento. E lembre-se, querido, é uma coisa, tá? Na nossa cabeça capitalista, a gente pensa assim, não, mas Deus deu um só. Não, peraí. Um talento não era assim, R$1. Em geral, nos dias de Jesus, um talento equivalia a 15 anos de trabalho. Você já pensou um negócio desse? Então, um talento não era pouca coisa, não. O camarada que recebia um talento, ele recebia muita coisa. É que para os outros, Deus deu em sobejo. Para ele, deu 15 anos de trabalho, que também não era pouca coisa. Mesmo assim, ele não usou para a honra de Deus. Ele preferiu enterrar do que usar para louvar o nome do nosso Deus. Que tristeza, né? Como tem gente que pensa e age assim. Bom, descendo aqui a nossa página 87, Ellen White diz assim, somos responsáveis pelo uso ou abuso daquilo que Deus assim nos tem emprestado. Se esse capital que o Senhor colocou em nossas mãos ficar parado, ou se o enterrarmos no solo, ainda que seja apenas um talento, seremos chamados às contas pelo mestre. Ele exige não o que é nosso, mas o que é seu, com juros. Então, é uma outra ideia maravilhosa de mordomia. O talento não é meu e não é seu. Ele tem um dono. E Deus, ele tem todo o direito de exigir o que ele nos deu graciosamente, porque é dele. Fala aí, Joelson. Você quer falar? Por favor. Aqui nesse mesmo capítulo, pastor, tem um ponto que eu destaquei aqui. Eu só vou até compartilhar para os queridos que nós estão vendo aqui. Olha aí na tela. Ele diz aqui, por ter apenas um talento, teme confiá-lo a Deus e o escondem na terra. Sente-se isentos de responsabilidade. Gostam de ver o progresso da verdade, mas não pensam que são convidados a praticar a abnegação e ajudar o trabalho pelos seus próprios esforços individuais e com seus meios, ainda que não tenha quantia muito grande. Né? Então, aqui é uma coisa interessante, né? Responsabilidade, né? Exatamente. Então, não importa o que tenhamos, né? Tudo pode ser usado para empregarmos no trabalho de Deus. E não podemos nos eximir do trabalho. Precisamos sempre estar cooperando com todos, em todos os meios, porque, como o pastor mesmo disse, é um único talento que eu recebi, isso é extremamente importante e eficaz para a pregação do evangelho, né? Não podemos minimizar ou diminuir qualquer dom ou talento para a causa do Senhor. A oração, a visitação, coisas simples que se pode fazer
que trará com certeza resultados extraordinários aí na pregação do Evangelho. Perfeito. Outra coisa que eu sublinhei aqui, ó, Ellen White diz assim: ninguém se deveria queixar de não ter maiores talentos. Quando usarem para a glória de Deus os talentos que ele tem dado, esses talentos vão prosperar. Você conhece por aí gente mimizenta, né? Ó vida, ó azar, Deus não me deu. Ai, por que, Senhor? Ai, eu gostaria de ter. Ué, mas usa aquilo que Deus já te deu e aquilo que ele te deu vai prosperar. Por exemplo, eu sempre fui um camarada quarteteiro, sempre gostei de cantar em quarteto, só que eu não tenho uma voz assim maravilhosa como, por exemplo, né, pastor Erlo, meu companheiro agora de trabalho, pastor Fernando Iglesias, né? Eu não tenho isso. Então eu percebi uma coisa, cara, eu não, apesar de gostar de cantar, apesar até de cantar mais ou menos, eu não fui feito passarinho. Não nasci para isso. Agora, Deus me deu outros talentos. Eu vou usar esses outros talentos para abençoar a causa de Deus e para ser uma bênção para todos. Então, graças a Deus, depois de 31 anos, né, de ministério, eu olho para trás e falo assim, poxa, como Deus me usou, como Deus me capacitou diante das minhas limitações, que todos nós temos, e diante das dificuldades que eu tive e também das felicidades que tive. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem gente, não, mas pastor, eu quero cantar. Aí Deus olha e fala assim, mas filho, eu não fiz você para isso. Eu te dei outras coisas que se você usasse, você ia ver como que ia ser uma bênção para você. Então vamos ser felizes com a vida que a gente já tem e não ficar invejando os outros, né? Uma coisa, Joel, que me deixou assim muito feliz, olha, o final desse parágrafo aqui, eu estou na página aqui 87, 88, Ellen White fala assim, se tais pessoas usarem sabiamente e bem o único talento que têm, isso é tudo que o Senhor deles exige. Amigo, seja feliz. Se Deus te deu um dom só, é melhor você usar bem esse dom. Porque já pensou aquele que recebeu 5? Ele vai ter que dar conta de 5. Você não vai ter que dar conta só de 1. Quando chegar diante lá do juiz, Senhor, não. Ó, ainda bem que o Senhor me deu só um, porque esse aqui eu consegui dar conta. E aquele que recebeu um monte, ele vai ter que gastar muito mais tempo, muito mais desenvolvimento. Então, seja feliz com a vida que Deus te deu. E o Senhor seguramente vai te usar. Aqui na página 88 do meu livro diz assim, ó, talentos não desenvolvidos. No meio do parágrafo fala assim, estou eu dando segundo poderia ter possuído? É uma outra pergunta assim daquelas, né? Não é só dar correspondente àquilo que Deus me deu. Não, eu estou devolvendo, se Deus me desse mais, será que eu faria jus aquilo que ele me daria? Alguns pensam na vida muito michuruca, né? Não, quanto menos melhor. Não, eu tenho que pensar em prosperidade, eu tenho que ter uma mente próspera. Tem gente que pensa sempre como empregado. Lembre-se, Deus não fez ninguém para ser empregado. O emprego é uma questão, uma situação de vida humana. A decadência do pecado e assim por diante. Mas, na verdade, Deus, quando falou com Adão e Eva, era para eles serem o quê? Donos da terra. Era para eles serem empreendedores. Então, quando eu estou no meu trabalho, eu tenho que pensar como o meu chefe pensa. E não como empregado que fica olhando que hora que vai chegar às 5 horas, né? Eu tenho que pensar assim, cara, e se eu fosse o dono da empresa, o que eu faria aqui? A mesma coisa o reino dos céus. Rapaz, se eu fosse Deus, como é que eu faria? Como é que eu dirigiria a minha igreja? Como é que eu abençoar mais a minha igreja? É assim que se pensa, para fazer o reino prosperar e para que a minha vida prospere, né? Continuando aqui, ó, lá embaixo, pessoa alguma, seja rica, seja pobre, pode glorificar a Deus por uma vida de indolência. Todo o capital possuído pelos pobres é o tempo e as forças físicas. E muitas vezes isso é gasto no amor da comunidade, em descuidosa indolência, de modo que nada tem para levar a seu senhor em dízimos e ofertas. Então lembre-se, quem tem muito dinheiro, por exemplo, eu sei que tem uns irmãos aí que moram lá no Taquaral, eu até invejo santamente eles, né? Eu nunca vou morar no Taquaral, lá em Campinas. Eu nasci pobre, né? E eu cresci ali em Hortolândia, família simples e humilde, a minha condição. Mas nem por isso eu vou viver uma vida de indolência. Vou ficar sentado no sofá domingo à tarde assistindo Faustão, quando eu tinha, né? Hoje se assiste em outras coisas. Não, eu posso ser operoso.
E assim, eu vou citar aqui algumas irmãs que são maravilhosas, cara. Quando eu fui pastor na escola de Cidade Ademar, tinha uma irmã lá, uma japonesa, incrível, rapaz. A mulher quase não falava. Eu até hoje não sei o tom da voz dela. Felizmente, há pouco tempo ela faleceu. Mas ela foi professora da minha esposa, foi professora dos meus filhos, tá? E se meus filhos estivessem lá, seguramente daria tempo ainda dela ser professora da escola sabatina lá das minhas netas. Então, assim, aquela mulher simples, humilde, mas fiel, que fazia... Quantas vezes ela fazia lembrancinha? Ia lá na 25 de março, comprava as coisas, fazia lá as coisas assim, à mão, para dar para os aluninhos dela. Uma mulher simples, humilde, mas que usou inteiramente, eu sou prova disso, o dom que ela tinha, o talento que ela tinha para abençoar gerações na igreja. É isso que, entendeu? Uma pessoa que não era indolente. Que coisa boa, coisa maravilhosa. Quanta gente a gente tem assim na igreja. Tem irmão que é simples e humilde, mas se chamar ele para ser, irmão, o senhor podia dar mais oferta? Isso eu não posso. Mas, pastor, vamos fazer o seguinte, eu venho domingo aí, levanto a parede aí dos banheiros da igreja. É isso que eu sei fazer, eu sou pedreiro. Então, eu não posso dar em espécie, dinheiro, mas eu posso dar meu braço. É isso eu posso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós podemos fazer cada vez mais, é isso aí, Joelson, é esse texto aí. Deus não aceita a nossa indolência. Deus aceita as minhas vulnerabilidades. Deus aceita as minhas limitações, mas Deus não aceita a minha preguiça. Isso aí não tem desculpa. Que nenhum de nós precisa ser preguiçoso ou precisa ser indolente. Nenhum de nós. Mas que o Senhor, então, abra os nossos olhos, né? Página 89, não encorajar a indolência. Olha só. O Senhor, olha, irmãos, esse texto aqui precisa ficar bem claro para nós, tá? Precisa ficar bem claro. Então, por isso que eu faço questão de ler. O Senhor não exige que o homem que trabalha arduamente sustente os que não são diligentes. E lá embaixo, ali no mesmo parágrafo, é como pôr um tesouro no cesto furado. Mas é claro que existe a pobreza inevitável. Então, vejam só, irmãos. Eu nasci pobre. Eu não sou culpado de ter nascido pobre. Essa é uma condição da minha família. Mas eu posso prosperar. Então, eu digo para vocês aqui testemunho que eu sei que a maioria de vocês passou por isso. Veja, o meu bisavô veio lá do Portugal, ganhou terras aqui e foi ser um humilde agricultor. Não sabia ler e escrever. Esse é o meu bisavô. O meu avô sabia mal ler e escrever. Foi vendedor ambulante. Meu pai fez até a 4ª série. Só que o meu pai todo dia fala para mim, Marcelo, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Eu odiava com todas as minhas forças a escola. Mas eu sabia o seguinte, meu pai está certo. Eu só vou melhorar a minha vida se eu fizer o que ele está falando. Então, fazer de tudo para não reprovar. A minha mãe sonhava que eu fosse um aluno nota 10. Eu era 4,5 arredondado para 5, mas nunca reprovei uma série. Tirei o 1º grau, tirei o 2º grau naquela época, né? Tirei a faculdade, fiz 2 faculdades. Fiz pós-graduação, fiz mestrado em teologia e estou aqui. A minha vida melhorou, se comparar com o meu bisavô, imagina, a minha vida, eu continuo sendo pobre, mas a minha vida melhorou muito. Então, louvado seja o nome do Senhor. Em 100 anos, nós conseguimos sair lá de um retirante lá para um camarada aqui, né? Conseguiu vencer na vida. Então, veja só, é isso que Deus quer da gente, que a gente prospere. Então, meu irmão, vou falar claramente aqui com você. Você tem só 4ª série primária, tem que terminar o ensino fundamental. E não vem com essa conversa me dizer assim, não, pastor, não dá, sabe que eu tenho outra... Não. Ainda mais nos dias de hoje, amigão. Mas qualquer um pode estudar. Na minha época, você pagava caríssima a faculdade, hoje 200 contos você faz uma faculdade por mês. Não tem desculpa. Você terminou o ensino fundamental, tem que fazer o médio. Terminou o médio, você tem que fazer o ensino superior. Terminou o ensino superior, você tem que fazer o quê? Uma pós-graduação. Terminou a pós-graduação, vai fazer um mestrado. É assim, ó, nós somos protestantes, irmãos. Nós temos pensamento de prosperidade, nós temos que crescer. Sempre prosperar, até o último suspiro da nossa vida. E é assim que nós honramos a Deus. Agora, tem gente que não quer prosperar. Tem gente que fica ali, ó, na aba da igreja. E vai lá, ele não gosta de trabalhar. Ele não ajuda na igreja.
Não ajuda em nada. Ele só se aproveita do evangelho. O Ellen White fala claramente o quê? Que não é para aqueles que trabalham sustentarem esse aí que é indolente. A mensagem é clara. Agora tem um outro lado. Existem aqueles que em algum momento da vida passam por uma pobreza que é inevitável. O camarada sofre uma doença, o camarada tem um infortúnio na vida. Eu lembro quando eu era garotão, nasceu lá em Hortolândia um camarada aqui. Ia ter o segundo filho, nasceu 4 de uma vez. Amigo, como é que faz? A cidade toda se movimentou para ajudar ele a criar esses 4 meninos. Ele é culpado disso? E não fez nenhum tratamento, veio de maneira natural. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que fique bem claro para todos nós. Vamos usar os nossos dons e talentos para abençoar o mundo, a igreja e a todos. Capítulo 26, roubando a Deus o justo serviço. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, tá? Fica à vontade. Roubando a Deus o justo serviço. Homens há nas fileiras dos observadores do sábado que se estão agarrando firmemente aos seus tesouros terrestres. Esses são o seu Deus, seu ídolo. Eles amam o seu dinheiro, fazenda, gado e sua mercadoria mais do que a seu senhor. Lembre-se, o dinheiro é igual bisturi. O médico usa o bisturi para salvar vidas. O bandido usa o bisturi ou a faca para matar pessoas. Então, o dinheiro não é o problema da humanidade. Tanto que Paulo fala que o problema é o quê? O amor ao dinheiro. Então, eu posso... E lembre-se de uma coisa, tem gente... Não, pastor, eu não amo dinheiro, sabe por quê? Porque eu nem tenho. Não. A maioria das pessoas que vão se perder por amar o dinheiro não são ricas. São pobres, porque tem gente que é pobre e mais, só falta arrancar os dentes para conseguir o dinheiro, o vil metal. E usam de forma que não glorifica a Deus, não honra o próximo, não abençoa o mundo. Então lembre-se de uma coisa, todos nós, tendo muito ou tendo pobre, nós precisamos, irmãos, pensar seriamente o que estamos fazendo com o dinheiro que o Senhor nos dá e com os bens que Ele nos deu. Outro dia uma pessoa eu preguei numa igreja aí, e foi almoçar na casa, que é o que acontece comigo todo sábado, né? Fui almoçar na casa de uma senhora, uma família, assim, bem abastada. Aí a sogra do rapaz, que é bem financeiramente, disse, pastor, qual é o limite de se ganhar dinheiro? Até onde a gente vai? Disse, irmã, para mim um princípio que é claro. Não é só se eu ganho muito, também se eu ganho pouco. Eu coloquei um princípio na minha vida, porque agora eu estou estudando muito, né? Obviamente, 4 anos, eu só estudo mordomia dia e noite sem parar. Então, aprendi algumas coisas. A melhor maneira de você prosperar e saber que você está indo no caminho certo é você pensar o seguinte. Eu estou prosperando financeiramente. As pessoas que estão ao meu redor estão prosperando junto comigo? Se elas estão prosperando junto comigo, eu estou indo no caminho certo. Agora, se só eu prospero e os que estão ao meu redor não estão prosperando, junto comigo, então eu estou no caminho errado. Aí eu dei o exemplo. Vejam só, irmãos, eu não sou perfeito, tá? Só estou dando aqui um testemunho para você. Quando os meus filhos se casaram em 2020, os 2 casaram no mesmo ano, naquele ano mesmo eu já recebi o chamado para vir para cá. Eu morava na minha casa própria. Meus filhos acabaram de casar e o mais velho estava pagando o aluguel pelo primeiro mês. Eu pensei assim, não, eu posso alugar minha casa, vai dar um bom rendimento para mim. Mas eu pensei, não, peraí. Começou a pandemia, aquela coisa toda, não. Os meus bens também têm que abençoar os outros, têm que abençoar os meus filhos. Então, fiz uma adaptação na casa embaixo, uma casa grande, casa embaixo, casa em cima, coloquei os 2 lá, para os 2 desfrutarem dos bens que são meus. E eu tenho um prazer enorme de ver assim, os 2 desfrutando dos meus bens enquanto eu estou vivo. E o dia que eu morrer vai ficar de herança, mas eu não vou ver isso. Então, eu decidi fazer o quê? Eu tinha um carro seminovo. Não, vou diminuir o meu carro. Comprei um carro. Tem um carro 2005 aqui na minha garagem. Se eu for pregar na sua igreja, eu vou chegar com a minha fubuia aí na sua igreja com esse carrinho aí. E não repara, não. Mas eu fiz o quê? Não, eu vou lá no carro mais simples para que os meus filhos também possam ter o carrinho deles. Estão no começo da vida. Então, os 2 têm carrinho, os 2 moram, dei uma casa para cada um. Então, assim, irmãos, um prazer que eu sinto disso, mas para mim uma maravilha, assim, que não tem preço, não tem outra coisa que me daria um prazer tão grande. Então, os irmãos entendem? Eu preciso prosperar, mas as pessoas que estão ao meu redor precisam prosperar junto comigo. Essa é a felicidade da vida.
A minha igreja está prosperando junto comigo? Não, eu estou enchendo o caco de dinheiro e os outros não. Não, peraí, vou fazer de tudo para que os outros também prosperem junto. E assim todos nós possamos nos divertir na mesa do Senhor. Essa é a ideia da mordomia que está por detrás dos bens que Deus nos dá, né? Lá no finalzinho ali, na página 90, privaram a Deus do serviço de toda uma vida, a ninguém influenciaram para o bem, não levaram a pessoa a Jesus, sentiam-se contentes em nada fazer pelo mestre, e não tem nenhuma recompensa senão a perdição eterna. Olha só, perecem com os ímpios, embora professem seguir a Cristo. Então tem gente que é assim, tem gente que pensa só nela, não ganha uma alma para Cristo, não abençoa os vizinhos, não abençoa a igreja. Ele professa que segue a Cristo, mas ele não vive essa profissão na sua vida. Que pena, né? Que desgraça uma vida dessa. Porque uma vida que não serviu para nada, só serviu para alimentar o seu umbigo. Vai ganhar o que com isso? Né? Continuando aí, ó, nessa página. Todo homem, seja qual for seu negócio ou profissão, deve tornar a causa de Deus seu primeiro interesse. Veja, irmãos, a causa de Deus não é o segundo, não é o terceiro. Não é quando dá, é o primeiro interesse. Não somente deve empregar seus talentos para o avanço da obra do Senhor, mas também para este fim, cultivar suas aptidões. Muito homem dedica meses e anos à aquisição de um ofício ou profissão, para que se possa tornar trabalhador de êxito no mundo. E, no entanto, nenhum esforço especial faz no sentido de cultivar os talentos, que o tornaria um obreiro de êxito na vinha do Senhor. Perverteu suas faculdades, malbaratou os talentos. Então, o camarada gasta um tempo, um dinheiro, para desenvolver aquele talento que Deus deu, para ele trabalhar no mundo, ficar rico ou ficar famoso. Mas ele não gasta o mesmo tempo e a mesma dedicação para desenvolver dons e talentos para fazer a causa de Deus prosperar. Que tristeza. Então, eu vou usar um exemplo, tá? Apenas um exemplo. Não se ofenda com o exemplo que eu vou dar. Então, por exemplo, tem gente que gasta 6, 7 anos fazendo uma faculdade, como, por exemplo, medicina. Está errado? Não. O mundo precisa de médicos, e essa pessoa vai abençoar, de uma certa forma, o mundo. Mas aí fica a pergunta para a pessoa pensar. Tá, eu fiz essa faculdade, aí eu entro no mercado de trabalho para ser um médico. Eu estou usando esse dom, esse talento, para abençoar as pessoas, para fazer o reino dos céus crescer, e para abençoar a minha vida, ou só estou pensando em mim? Porque eu vou ganhar 30, 40 mil reais, e aí no final do ano eu vou viajar para a Disney, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, qual é o primeiro interesse? É o reino dos céus ou a sua comodidade? Então, isso serve para todos nós, tá? Não é só para o médico, não é só para o advogado. Pode ser para a irmã que trabalha lá no supermercado empacotando coisas. Para todos nós serve esse princípio. O reino dos céus está em primeiro lugar ou ele fica em último lugar na minha vida? Isso nós precisamos analisar sempre, né? Página 92, lá no começo. Seja qual for o talento que nos tenha sido confiado, de nós se exige que usemos no serviço de Deus e não a serviço de Mamon. Então, aqui agora a Ellen White, ela afunila, né? Todo dom que Deus dá para nós, ele precisa ser usado no reino dos céus. Então, eu volto ao exemplo do médico. Não tem nenhum problema o médico trabalhar lá no SUS, onde ele for, ele ganhar o dinheiro dele, ter um bom carro, ter uma boa casa, assim por diante. Mas esse dom precisa ser usado para o reino dos céus. O pedreiro, o pastor, o advogado, o motorista de ônibus, todos nós, todos recebemos talentos. Precisam ser consagrados para a causa de Deus. Lá embaixo, os sábios guardarão um tesouro nos céus que nunca cabe. Um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Se quisermos alcançar riquezas permanentes, comecemos agora a transferir nosso tesouro para o outro lado, e nosso coração estará onde o nosso tesouro estiver. Qual o sentido de acumular tesouros no céu? Lembre-se, você precisa fazer coisas eternas. Você quer ser eterno um dia? Então você precisa agora fazer coisas eternas. E o que é fazer coisas eternas? É guardar o sábado, porque o sábado é um tempo eterno. Nós vamos guardar lá na eternidade. Irmãos, hoje os jovens não querem casar.
E vem que assim, não, não vou casar porque o mundo está ruim, que não sei o quê. Amigo, casamento é uma coisa eterna. Porque você vai para o céu e você vai encontrar essa pessoa lá. Você vai com a sua família para o céu. Ter filhos, você quer uma coisa mais eterna do que ter filhos? Irmãos, o sonho da minha vida é ir com a minha família para o céu. Eu quero passar a eternidade lá, com os meus filhos, com os meus netos. Mas eu só tenho isso se eu tenho filhos aqui na Terra. Claro, tem gente que não tem essa capacidade de ter filhos. Ok, está tudo certo. É a condição humana. Mas se eu posso ter, por que não vou tê-los? Outra coisa, eu ajudar o pobre, o necessitado. Jesus mesmo falou que eu vou chegar lá e vai perguntar, quem você ajudou? Todas são ações eternas. Você quer ser eterno? Coloque o seu tesouro aonde as coisas são eternas, que são os princípios que Deus deixou para a nossa vida, tá certo? E último aí, capítulo 27, enfrentando o dia de juízo. Ai, Senhor amado, né? Nós somos seres morais e por sermos seres morais, somos seres de responsabilidade. Portanto, daremos conta daquilo que nos foi confiado. Bom, para ser bem honesto, nós não temos nada. Eu vejo a minha netinha, eu vi hoje aqui, minha netinha acabou de ir embora. Tudo depende da mãe. Qualquer coisa. O bebê, 2 meses. Tudo é a mãe. Então, eu sou assim. Deus me deu o meu corpo, Deus me deu a minha vida, Deus me deu o planeta Terra, os dons e talentos que eu tenho, o dinheiro que eu ganho, tudo é do Senhor. Então, eu vou ter que dar um dia, né, conta dessas coisas. Ele vai me chamar no seu juízo. Agora, o mais maravilhoso é o seguinte, ó, começa, ó, Deus a ninguém compele amá-lo e obedecer à sua lei. Manifestou inexprimível amor ao homem no plano da redenção. Se rejeitarmos tal amor e não quisermos que governe sobre nós, estaremos forjando nossa própria ruína e sofreremos perda eterna, afinal. Interessante que Deus é tão bondoso, tão maravilhoso, que ele não obriga a gente. Mas o Senhor fez o quê? Filho, veja só, eu dei minha vida por você. Além de te dar todas essas coisas, eu dei a vida. E Jesus prometeu, né, lá para Nicodemos, ó, quando eu for levantado da terra, e depois João 12:32 repete isso, né? Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. O amor de Cristo nos constrange. Quando a gente olha o amor que ele teve por nós, a gente fala assim, não, peraí, se ele deu tudo, quem sou eu para dar só o dízimo? Quem sou eu para dar só a oferta? Isso é muito pouco. Quem sou eu para dar só o sábado? Porque ele não teve limite, ele deu todas as coisas por mim. E é isso que nos constrange a entregar todos os dons e talentos para seu serviço, né? Parágrafo abaixo, a posição e a influência, por mais elevadas que sejam, nunca se devem tornar uma desculpa para a apropriação indébita dos bens do Senhor. Nada, nada, nada nessa vida justifica eu usar aquilo que Deus me deu de uma forma como eu não deveria usar. Eu sempre digo nas igrejas, olha, o que é mordomia? É Deus chegar para você e falar assim, filho, tudo é meu, mas eu vou deixar você usar. Só te peço 2 coisas. Você reconheça que foi eu que dei. E segundo, que você use as coisas do jeito que eu usaria se eu estivesse no seu lugar. E aí você vai sentir prazer. Você vai sentir alegria de usar isso. Agora, se você usar errado, que tristeza, né? E Ellen White fala ela repete isso várias vezes, né? Não há nada pior do que uma coisa que Deus te dá e você usa para o mal. Porque a potência que existia para usar para o bem vai potencializar para o mal. Então vai ser 50 vezes pior, porque aquilo está potencializado. Então tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos, nós temos que fazer assim. Não, isso aqui eu tenho que usar da melhor maneira possível. Porque em vez de ser bênção, poderá ser a maior maldição da minha vida. Lembre-se, a força que Deus deu para Sansão, por ele não saber usar, foi o que acabou com a vida dele. Porque você imagina, né, um indivíduo forte daquele jeito? Se Sansão tivesse nascido um Zé Garnizé que nem eu, talvez ele não teria feito tanta besteira na vida dele como ele fez. Mas Deus falou, olha, estou te dando esses dons, usa da forma como eu gostaria que você usasse. Não usou, por isso acabou com a vida dele. Acabou com um animal, né? Empurrando lá a pedra para moer lá o trigo. Né? Descendo aí que o nosso tempo está acabando, página 94. Tem um parágrafo que fala assim, naquele dia os que pensam que Deus aceitará magras ofertas e serviço,
contra a vontade, serão desapontados. Amigo, 2 linhas que acabam com a gente, né? Vou repetir, naquele dia, os que pensam que Deus aceitará magras ofertas e serviço contra a vontade serão desapontados. O que é magra oferta? Não é uma oferta com pouco dinheiro, porque Jesus aceitou a oferta da viúva pobre. Mas aquele camarada com a mão, né? Ele dá, mas nossa, rapaz, ele dá com a mão fechada. Deus tem que ir abrindo os dedos dele, né? Para ver se solta. Porque se ele pudesse, ele não daria. E aqueles que, eles até vão, mas vão xingando, vão reclamando. Já pediu para o seu filho lavar a louça? E ele vai... Pai, dá vontade de, né, de quebrar o camarada no meio, de tanta raiva que você... Poxa, filho, eu trabalho o dia inteiro. Eu sustento a casa. Eu deixo de comprar um sapato para mim para comprar o seu tênis. Pago aí o Campuri para você ir. E você não pode lavar a louça para mim. Você não pode lavar o carro. Vai reclamando de má vontade. A gente fica louco, né? Com a ingratidão. Mas nós não fazemos a mesma coisa com Deus? Quantas vezes, né? Que tristeza, né? Bom, vamos terminar que o tempo está indo. Cristo tem sido ofendido e ferido pelo nosso acentuado amor egoísta e indiferença para com os ais e necessidades alheios. A Ellen White aqui entra de novo na questão da gente ajudar o pobre e o necessitado, né? Deus se sente ofendido quando a gente não estende a mão àquele que desafortunadamente perdeu alguma coisa nessa vida. Último parágrafo, promessa ao mordomo fiel. Significa muito semear sobre todas as águas. Significa uma comunicação contínua de dons e ofertas. Deus proporcionará recursos de maneira que o fiel mordomo de seus meios seja suprido com suficiência em todas as coisas e seja capacitado para abundar em toda boa obra. Então, aqui tem uma promessa, né? Inspirada. Primeiro, filho, eu vou dar para você se manter. E a hora que você perceber que o que você tem te mantém, então faz o quê? Estende a mão. Primeiro, abençoa a causa de Deus no mundo todo. Abençoa a pessoa necessitada que está do seu lado. E assim você vai cumprir aquilo que eu tanto sonho para a sua vida. Irmãos, vamos olhar um pouquinho para nós. Eu sempre costumo dizer nas igrejas o seguinte: será que eu sou pobre mesmo? O capitalismo e o comunismo vivem dizendo para mim 24 horas que eu sou pobre. Coitadinho de mim, porque se o mundo não fosse injusto, você teria muito mais. Mas eu pergunto, irmão, será que eu preciso de mais do que eu tenho? Veja, o que adianta eu ter dinheiro para comprar 10 quilos de carne? Aqueles que comem carne, eu não como, só estou usando aqui o exemplo. No meu estômago cabe a mesma quantidade de carne que cabe no seu. E talvez tenha condição de comprar só meio quilo. O que vai adiantar eu ter condição de comprar 10 quilos? Irmãos, não interessa quanto dinheiro eu tenho, eu só posso casar com uma mulher. Eu não posso me casar com 26 mil mulheres. Posso ter dinheiro poderia até ter dinheiro para sustentar 26 mil mulheres, mas não vai funcionar. Nós temos lá o exemplo de quem? De Salomão. Ele tinha dinheiro para sustentar todas, só acabou com a vida dele tendo todas elas. Seria melhor que ele fosse um indivíduo pobre que podia ter uma só, talvez ele fosse muito mais feliz do que ele foi durante a vida inteira. Então vamos parar de reclamar da nossa sorte, porque a nossa sorte não é ruim. O Senhor já proveu para todos nós. Nós temos um teto sobre a nossa cabeça, a gente tem o que comer, a gente tem o que vestir. Nós temos como colaborar com a causa de Deus por meio dos nossos dízimos, das nossas ofertas, e nós temos dons e talentos. Temos saúde, temos tempo de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então usar tudo o que Ele nos deu para abençoar o mundo e para ser bênção para nós. Eu encerro dizendo o seguinte: os insetos são tão pequenos, né? Mas é interessante, a maioria deles Deus fez com uma língua especial. Quando você olha, por exemplo, a abelha, qual o talento que a abelha tem? É a sua língua. Só que é uma língua tão bem adaptada que aonde ela vai, ela consegue separar lá das flores o néctar que ela tanto precisa para depois se transformar ali em mel. Veja que coisa incrível, né? Um bichinho tão pequeno, Deus capacitou. Abençoa a vida dela e abençoa todos nós que gostamos do mel.
Mesma coisa acontece lá com o bicho da seda. Todos os insetos, né, aqueles que estudam sabem muito bem. Então, querido, não interessa quantos dons Deus nos deu, interessa o que nós fazemos com eles. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar sabedoria. A gente precisa ser humilde diante do Senhor, parar de reclamar da vida, agradecer a generosidade do Senhor e dizer, Senhor, por favor, apenas me usa, me dá juízo, Senhor, para ser usado a cada instante. Primeiro, para ser usado dentro da minha casa, abençoar minha esposa, abençoar os meus filhos. Depois, abençoar minha igreja local. Minha igreja, né? Ela é frágil, ela precisa de mim. Então, Senhor, que eu possa lá e fazer o meu melhor. Na verdade, quem precisa mais sou eu, que está envolvido na missão. Pois me ajuda pelos dízimos e ofertas a abençoar o mundo inteiro. Senhor, vou fazer um pacto contigo, em vez de eu ficar na internet falando mal do presidente da República, não interessa se ele tem 9, 10 dedos, não interessa. A minha função não é falar mal, a minha função é sacerdotal, é orar pelos vereadores da minha cidade, pelo prefeito da minha cidade, pelo governador do estado, pelo presidente da República. Afinal de contas, o que Daniel fazia por Nabucodonosor? Era orar por ele. Era a única coisa que ele podia fazer, e era o que ele fazia. E olha a bênção que Daniel foi. Nossa função na sociedade é sacerdotal. Que Deus nos ajude, que Deus nos use, e que a gente não seja indolente diante dos dons e talentos que nós temos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vocês são ótimos alunos. Deus abençoe a todos. Um beijo na bochecha e até a próxima. Amém, pastor Marcelo. Amém. Muito bom, viu? A irmã Amém. Sheila aqui agradece. Ela até faz aqui um comentário. É difícil quando só um faz e o outro sabendo não faz e nem aceita. É verdade. Mas é nosso papel, nossa função, orar por essas pessoas e continuar trabalhando, né? Continuar trabalhando, porque pelo exemplo a gente acaba conduzindo alguns. Isso na igreja, né? Mas é importante a gente ouvir a orientação do Senhor, né? E há muitas parábolas que Jesus conta, e eu gosto muito daquela dos filhos, que o pai chega e fala, ó, filho, você vai no trabalho? Eu vou. E esse não vai. E fala para o outro, eu não vou. E esse vai. Então, há muitos que são assim. Então, Deus, ele olha no nosso coração, e nós que estamos aqui, estamos tendo essa oportunidade, ao estudar esse livro, aprender coisas extraordinárias que vão nos levar para mais perto de Deus, ao mesmo tempo que vamos poder também abençoar aos outros por meio do conhecimento e também da liberalidade, né? Nós temos muitos recursos, muitos talentos, o pastor Marcelo mostrou aqui, né? E aqui o que a gente aprende realmente é a questão da responsabilidade que Deus coloca diante de nós, porque nós temos a capacidade de ajudar as pessoas. Às vezes é com coisas simples, né? Às vezes é um prato de comida, um copo de água, às vezes é um sorriso, às vezes é um abraço, às vezes é a atenção simplesmente que a gente dá para alguém que está carente, que está sofrendo, é uma oração, às vezes é uma mensagem no WhatsApp de alegria, de bênção, às vezes é uma chamada telefônica, às vezes é só ficar do lado de alguém que a gente sabe que está passando por dificuldade. São coisas simples, né, pastor? Que às vezes não exige nem recurso de dinheiro. E Deus coloca a gente para fazer isso. E isso vai fazer toda a diferença. Então, que Deus seja louvado aí por tudo. Pastor Marcelo, despeça então em oração. Obrigado mais uma vez por sua presença. Agradecemos a todos os amigos presentes também. Temos gente aqui, não só da PAC, temos gente a irmã Sheila, por exemplo, lá de Roraima, né? Lá de Roraima, nós temos gente aqui de outras cidades, de outros estados. Coisa boa. E nós louvamos a Deus por todos que estão aí. Bem. Obrigado mais uma vez, viu, pastor Marcelo? Eu que agradeço. Precisou só me chamar. Legal. Ó, temos Salvador, a Vilma de Salvador, ali, ó. Que legal, hein? Bacana. É para eu orar? Isso, podemos. Foi muito bom, viu? Eu gostei da programação. Legal. Amém. Deus seja louvado. Amém, irmã Sheila. Ó, Joelson, para a gente orar pensando numa coisa. Você falou um negócio aí que me deu um start aqui. Uma menina de 5 anos voltou do funeral da melhor amiguinha dela. Ela insistiu para estar no funeral. E disse assim, mãe, eu tenho que ir. Quando ela chegou, a mãe não pôde ir junto. Ela foi, e a hora que chegou, a mãe disse assim, filha, o que você fez lá no funeral, né? O que uma criança de 5 anos faz no funeral da amiguinha? Ah, mãe, eu fiz uma coisa muito importante. A mãe disse assim, não, filha, peraí. Você não pregou, você não cantou, você não fez nem o pastor. O que você fez lá? Mãe, é o seguinte, quando for fechar o caixão, a mãe da minha amiguinha está tão desesperada
que eu fiquei com dó dela. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá, sentei no colo dela e disse assim, tia, pode fazer carinho no meu cabelo, como você fazia carinho na minha amiguinha. A mãe, ela chorou bastante e se acalmou. Quando foram tirar o caixão, ela virou para mim e disse assim, querida, a única pessoa que verdadeiramente conseguiu me consolar foi você. Uma menina de 5 anos, que usou o único talento que ela tinha, a presença dela ali. Amém. Vamos usar os talentos que Deus nos dá. Nós seremos grandes bênçãos. Vamos falar com ele? Amém. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos capacitou. Agora nós consagramos nossos dons, talentos, capacidades, nosso tempo, o dinheiro que o Senhor colocou nos nossos bolsos, tudo que nós somos, consagramos a Ti. Nos dá sabedoria para usarmos bem aquilo que o Senhor nos dá. E assim ser uma bênção para nós, para nossa família, para nossa igreja e para o mundo. Abençoe esses queridos irmãos que separaram essa segunda-feira para estarem aqui. Que eles possam voltar aos seus trabalhos ou então irem dormir com a tua bênção, com a tua graça e com a tua proteção. Amém. Que eles possam sentir na vida deles as recompensas que todo servo fiel a ti recebe nessa vida e na vida por vir. Amém. Nos dá essa graça, por Jesus te pedimos. Amém. Amém. Boa noite a todos. Uma boa noite. Boa noite. Boa semana. Obrigado, pastor. Valeu. Semana. Amanhã eu vou colocar no grupo, então, a enquete, que ficará por pelo menos uns 2 dias, para a gente ver aí se permanecemos na segunda ou vamos para a terça-feira, viu? É a pergunta que não quer calar, vamos colocar lá e você vai nos dizer. Tá joia? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Marcelo, obrigado pela presença. Abençoe aí a netinha, a Isso aí, mano. família, os filhos. Valeu. Tchau, Obrigado, gente. Boa irmão. noite a Fique todos. com Deus. Boa noite, Obrigado, boa pastor semana. Marcelo, Tchau, Eu que tchau. agradeço. Elton, e a todos os irmãos. Uma boa semana na Amém. presença de Deus. Amém. É isso aí, irmã Vilma. Um abração aí para Salvador. Irmã Tânia, Pirassununga, todo o pessoal aí, a Sheila lá de Roraima, Firmino aqui de Leme, interior de São Paulo, o Marcelino Altanabe aqui, da região de Boa noite, boa semana a todos. Morungaba, irmã Joana, Nazilde, Josenilson, irmã Maria José, irmão André, um abraço para vocês todos, viu? Boa noite. Irmã Erens de Rio Claro, valeu André, boa noite, bom descanso aí, boa semana a todos, com a presença do Senhor. Começamos bem, hein? A segunda-feira aqui, ó, começamos energizados no Boa Espírito. semana, boa noite. Boa noite. Tchau, gente, fiquem com Deus.